Olá, irmãos, graça e paz. Estamos começando o nosso estudo bíblico. Nós temos a alegria de darmos continuidade à série A Segurança do Cristão. Temos estudado de forma expositiva a primeira carta do apóstolo João, uma das cartas do Novo Testamento. Espero que você e a sua família estejam bem e vamos juntos estudar agora a palavra de Deus. Mas antes de nós conhecermos aquilo que Deus preparou para a nossa vida nessa ocasião, eu quero convidar você e a sua família para estarem conosco todo domingo às 15 às 19 horas no nosso culto de celebração a Deus. Todo domingo a igreja se reúne para adorar ao Senhor e nesses encontros nós temos estudado a série Jesus, dele, por ele e para ele. Nós iniciamos no domingo passado a nova série de mensagens Jesus, dele, por ele e para ele. Então reúna sua família, venha participar conosco desse tempo de adoração a Deus. Lembrando que no culto das 17 horas nós temos programação para as crianças de 0 até 10 anos. Então traga os seus filhos, venha participar. Você pode estar conosco às 17 ou às 19 horas. Então, todo domingo nós temos esses dois encontros. Vamos assistir agora a vinheta da nova série e em seguida eu volto dando continuidade à série A Segurança do Cristão. Então, fique por aí e em seguida nós retomaremos o nosso estudo bíblico. Hoje nós vamos começar o estudo do capítulo 5 da primeira carta do apóstolo João. Nós já estudamos os 4 primeiros capítulos dessa carta e hoje nós daremos sequência, iniciando o nosso estudo agora no capítulo 5. E nos diz assim, 1 João capítulo 5, versículos de 1 a 3. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o que o gerou também ama o que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Como reconhecer um verdadeiro cristão em nossos dias? Como você pode saber se uma determinada pessoa é ou não um discípulo verdadeiro, genuíno de Jesus? Tudo aquilo que impede a nossa completa identificação com Cristo deve ser eliminado da nossa vida, para que os sinais da verdadeira vida de Cristo apareçam em nós. Esse é o objetivo, esse é o propósito para você, discípulo de Jesus. Nós devemos viver os sinais da verdadeira vida de Cristo. E esses sinais devem ser visíveis na nossa vida, na nossa caminhada, no nosso testemunho diário. A vontade de Deus é que você manifeste os sinais de Cristo na sua vida. Nós precisamos testemunhar a Jesus. O nosso comportamento, a nossa vida precisa apontar para Cristo Jesus, o Deus Redentor, aquele que morreu em nosso lugar, aquele que se entregou por amor a mim e a você. O que identifica então o verdadeiro cristão? O que identifica o verdadeiro cristão é a fé no Cristo bíblico. As Escrituras Sagradas nos falam sobre um Cristo, o Cristo verdadeiro, o Filho de Deus, o Verbo encarnado. E é nesse Cristo, o Cristo bíblico, que nós devemos ter fé. Há muitos Cristos surgindo por aí,
fabricados pelas religiões, fabricados pelos homens, mas há um Cristo que veio do céu, que é o Deus encarnado, o Emanuel, o Deus conosco, e o seu nome é Jesus Cristo. E é em Cristo Jesus que nós devemos ter fé. E na medida que nós temos fé em Cristo, nós estamos testemunhando o Evangelho. Nós estamos testemunhando a vida dele. E na medida que nós testemunhamos a vida de Cristo, nós estamos vivendo como um verdadeiro cristão. O versículo 1 do capítulo 5 da primeira carta de João nos diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Só pode ser nascido de Deus aquele que crê que Jesus é o Cristo, que Jesus é divino, que Jesus é Deus. Nós sabemos que a divindade de Jesus já foi colocada em xeque desde o primeiro século da era cristã. Muitas pessoas se levantaram contra a pessoa de Cristo Jesus, afirmando que Jesus não era o Cristo divino, Deus. O Evangelho de João foi escrito com essa finalidade: testemunhar, afirmar, comprovar que Jesus é de fato o Filho de Deus, o Deus encarnado. Infelizmente, até hoje, meus irmãos, há muitas seitas, há muitos grupos religiosos que não creem na divindade de Jesus, que colocam em xeque aquilo que Jesus já provou quem ele é, que colocam em dúvida aquilo que Jesus já afirmou ser quem é. E o primeiro versículo do capítulo 5 continua: e todo aquele que ama ao que o gerou, o Pai, também ama ao que dele é nascido, o Filho. Aquele que coloca a sua fé em Cristo com sinceridade é filho de Deus. Não tem como uma pessoa ser filho de Deus, ser reconhecida como da família da fé, se ela ainda não crê que Jesus é o Cristo, que ele é divino, que ele é o próprio Deus. Você só pode fazer parte da família de Deus, você só pode ser chamado de igreja se você crer que Jesus é o Deus Emanuel, o Deus conosco, que ele não veio de um homem qualquer, de uma mulher qualquer, mas que ele veio do próprio céu, ao lado direito do Pai. E foi isso que aconteceu. Jesus Cristo se esvaziou de toda a sua glória. Ele se humilhou, como diz o apóstolo Paulo. Ele se tornou carne para que pudesse manifestar a vontade do Pai e cumprir a sua missão, que era morrer em nosso lugar. Ninguém que tem uma fé distorcida a respeito de Jesus pode ser verdadeiramente cristão. O verdadeiro cristão, ele crê que Jesus é Deus, que Jesus é divino. Nós não podemos chamar qualquer pessoa de cristão. O verdadeiro cristão, ele testemunha da sua fé em relação a Cristo. A partir de qual momento cremos que Jesus é o Cristo? Em primeiro lugar, quando aceitamos aquilo que ele é. Nós precisamos aceitar quem Jesus é. E Jesus é o Filho de Deus, o Deus encarnado, o Salvador, o Redentor. Ele é o único. Ele não é mais um Salvador, ele é o Salvador. Ele é aquele que morreu em nosso lugar e que pagou a nossa dívida. A dívida que eu e você não tínhamos condições de pagar porque estávamos mortos, e a gente sabe que morto não tem decisão nenhuma, morto não tem escolhas. A Bíblia diz que Cristo pagou em nosso lugar e por ele ter pagado essa dívida, nós recebemos a vida. De mortos nós passamos a viver espiritualmente. E só Jesus Cristo poderia fazer isso por nós. Em segundo lugar, nós cremos que Jesus é o Cristo quando aceitamos aquilo que ele faz. O verdadeiro cristão, o verdadeiro discípulo, ele aceita o sacrifício de Jesus. Ele reconhece que se não fosse Jesus, ele não estaria vivo espiritualmente. Ele não poderia herdar a vida eterna.
Eu e você precisamos aceitar aquilo que Jesus fez definitivamente por nós. Aquilo que nós não conseguiríamos fazer, Ele fez por nós. E devemos então receber, crer que esse sacrifício é suficiente para nos salvar. Terceiro lugar, nós cremos que Jesus é o Cristo quando aceitamos aquilo que Ele pede de nós. Jesus Cristo é o nosso Mestre, é o nosso Senhor. E se nós reconhecemos que Ele é o nosso Senhor, então precisamos viver de acordo com a Sua vontade, de acordo com a Sua palavra. Precisamos obedecer às ordens de Jesus, os mandamentos de Jesus. Precisamos fazer aquilo que Ele pede, aquilo que Ele exige de nós. O verdadeiro servo, o verdadeiro discípulo, ele obedece àquele que ele está seguindo, ele obedece o seu Senhor. E assim precisamos fazer com Cristo. Precisamos obedecer a Sua palavra, a Sua vontade e viver de modo digno do Evangelho, da caminhada cristã. O que identifica o verdadeiro cristão? Além da fé no Cristo bíblico, o que identifica o verdadeiro cristão é também o amor aos seus irmãos. Olha o que João vai dizer no versículo 2. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. O que João está nos ensinando aqui é que o Filho de Deus, ele ama a Deus acima de todas as coisas e ele pratica os mandamentos que o próprio Deus estabeleceu. Não tem como você ser filho de Deus, mas ser desobediente. Não tem como você ser filho de Deus e não amar o próprio Deus. Isso seria uma incoerência. O verdadeiro discípulo, o verdadeiro crente, o verdadeiro filho de Deus, ele ama a Deus acima de todas as coisas e ele pratica os seus mandamentos. O amor ao próximo só pode existir em conjunto com o amor a Deus. Você só pode amar o seu semelhante, o seu próximo, à medida que você ama a Deus. Não tem como você amar o seu irmão e não amar a Deus. O amor que nós temos por Deus, a reverência que nós temos pelo nome de Deus, pela Sua palavra, nos constrange de tal modo que nos impele a amar o nosso irmão, o nosso semelhante. Hoje você ama o seu próximo porque você ama a Deus, porque você crê em Deus, porque você tem guardado os mandamentos de Deus. E o amor a Deus só pode ser verdadeiro se obedecemos às suas leis. Se você quer saber se um indivíduo, se uma pessoa próxima de você ama verdadeiramente a Deus, é só olhar para a vida dela. É só perceber se ela tem obedecido às leis, às ordens de Deus. Porque o verdadeiro discípulo que ama a Deus, ele obedece os mandamentos. Ele guarda a palavra de Deus. Ele cumpre as Escrituras. Ele não tem medo de obedecer a Cristo. Ele não tem medo de obedecer a Deus. Ele vai até as últimas consequências em busca da obediência. E o versículo 3 nos diz: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Quem ama a Deus guarda os seus mandamentos. E quais são esses mandamentos? Não terá outros deuses, não matarás, não furtarás, não adulterarás, e tantos outros mandamentos que a palavra de Deus exige de nós. E na medida que nós vamos guardando esses mandamentos e vamos caminhando em santidade, em compromisso com Deus, nós vamos então afirmando o nosso amor pelo Deus Criador. Os mandamentos de Deus manifestam o seu amor por nós. Esse amor que é para o nosso próprio bem, para o nosso crescimento. As ordens dadas por Deus, não matarás, não adulterarás, não furtarás,
não é apenas uma exigência qualquer, mas é uma ordem que visa o nosso bem, o nosso crescimento, que visa uma vida melhor aqui nesse mundo. Quando você vai guardando os mandamentos, a palavra de Deus, você vive melhor. Você tem saúde, tanto física, quanto psicológica, emocional, como também espiritual. Olha o que diz o versículo 3. Ora, os seus mandamentos não são penosos, ou seja, os mandamentos de Deus não são pesados. As ordens que os homens podem dar a nós podem ser pesadas, podem trazer consequências terríveis à nossa vida, mas as ordens, os mandamentos que vêm de Deus é para o nosso bem e eles não são pesados, porque visa o nosso amadurecimento espiritual, visa a nossa santificação, visa o nosso bem-estar aqui nesse mundo. Que em nome de Jesus, que eu e você possamos então manifestar que cremos em Cristo, à medida que guardamos os mandamentos e que amamos a Deus acima de todas as coisas. Que o nosso amor por Deus, que o nosso amor pelos nossos irmãos sejam realidades, situações visíveis na nossa vida e que todos possam ver a graça e a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo sobre nós. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. A boa notícia que eu tenho para você é que Deus te ama. Deus tem um amor especial pela sua vida. E esse amor é tão especial, esse amor é tão grande, esse amor é tão profundo, que Ele estabeleceu alguns mandamentos, algumas ordenanças, para que, cumprindo cada uma delas, você possa viver bem. Você tenha saúde espiritual, emocional e até mesmo física. Nós sabemos que o pecado, ele traz consequências terríveis à vida do ser humano. O pecado desestabiliza todas as áreas da nossa vida. O pecado gera consequências terríveis ao nosso corpo, ao físico. O pecado gera consequências terríveis à nossa alma, às nossas emoções. E o pecado traz consequências ruins para o nosso espírito, para a nossa espiritualidade, para o nosso relacionamento com Deus. O pecado certamente tem destruído a vida de muitas pessoas. Mas que no nome de Jesus, que a paz de Deus esteja sempre sobre o seu coração, para que quando você ler as Escrituras, você possa compreender que as Escrituras têm um objetivo, que é alcançar o seu coração e te fazer bem. A vontade de Deus é que nós não venhamos a pecar, mas a vontade de Deus é que possamos crescer espiritualmente, em santidade, em compromisso com a sua palavra. Que não falte santidade sobre a sua vida. Que não falte o temor a Deus sobre a sua vida. E que todos vejam que você é amado por Deus, à medida que você cumpre os mandamentos dele. Quando você obedece a sua palavra e cumpre a vontade de Deus. E assim todos verão que você é diferente, que você é de Jesus, que você pertence a Deus e que você é um verdadeiro cristão, um verdadeiro crente. Nós estamos encerrando o nosso estudo bíblico de hoje. Na próxima semana nós vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 5. Nós vamos, na semana que vem, estudar a partir do versículo 4. E você não pode perder o nosso estudo bíblico. Tem sido uma bênção poder extrair várias lições aqui do apóstolo João para a nossa vida, que tem como objetivo trazer amadurecimento, crescimento a cada um de nós. Então, continue participando conosco e que essa série continue abençoando a sua vida e de toda a sua família. Nós vamos orar agradecendo a Deus por mais essa oportunidade.
Querido Deus, nós te louvamos porque o Senhor é bom, o Senhor nos ama e podemos, ó Deus, conhecer o teu amor por nós, à medida que nós guardamos os seus mandamentos, à medida que nós entendemos que os seus mandamentos, ó Deus, é para o nosso próprio bem, é para o nosso crescimento, é para que possamos fortalecer. Ajuda-nos a compreender a tua vontade a cada dia e que sejamos verdadeiros discípulos do Senhor. Abençoe a vida dos meus irmãos, abençoe a tua igreja, continue edificando o teu povo, para que assim possamos testemunhar sempre que Jesus é o nosso Salvador e que não há ninguém maior do que Ele e que Ele é suficiente na nossa vida. É que nós oramos, ó Deus, e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos encerrando o nosso estudo bíblico. Se Deus permitir, na próxima semana nós estaremos de volta com a série A Segurança do Cristão. Então fique conosco, continue acompanhando os nossos estudos e sendo abençoado pela Palavra de Deus. Deus abençoe a todos, uma excelente noite, um bom descanso e até logo.